Este é um workshop gratuito de Bazi e Bazi não é mais do que um mapa que nos dá a nossa possibilidade de caminho pela vida. Bazi dá bastante informação. Eu costumo dizer que Bazi não é uma sentença. Bazi tem um espectro muito alargado daquilo que pode acontecer na nossa vida, porque existe o nosso livre-arbítrio e nós podemos ter a consciência de estar a seguir aquilo que a energia do universo nos está a dar, ou podemos viver em bastante inconsciência no dia a dia, em piloto automático, reprogramado por crenças antigas e estar a seguir um caminho longe daquilo que é o equilíbrio da nossa energia com a energia do universo. Quando nós estamos a seguir a energia do universo, nós sentimos normalmente mais em paz. Quando nós estamos a seguir contra aquilo que é o caminho agora, normalmente nós sentimos mais resistência, a saúde fica mais debilitada, mais stress, mais infelicidade, aquela sensação de que parece que eu não encontrei o meu caminho. O que eu vos estava a dizer era que nem sempre o saber o que a energia do universo nos está a dar significa que nós vamos ter sucesso na vida. Porque às vezes Basi está-nos mesmo a dizer que aquela altura é a altura de parar, é a altura de não tomar grandes decisões, é a altura de ganhar fundação e preparar para uma boa altura ou uma altura de sorte que aí vem. Okay? Portanto, não é uma sentença, mas é uma grande ajuda quando nós queremos estar em paz com o nosso caminho. Seja ele um caminho de muito sucesso, ou seja ele um caminho de maior espiritualidade. Basi vai nos dizer isso também. Nem toda a gente foi talhada para ser milionária, nem toda a gente foi talhada para ter muito sucesso. E acho que é importante termos esta consciência quando nós começamos a estudar Basi. Basi vai nos trazer principalmente paz, aceitação e reconhecimento de quando é a altura de agir, de ter sucesso, de investir, de arriscar e a altura de parar. E às vezes são 20 anos de parar, às vezes são 20 anos de sucesso e nós temos que saber ler isso, seja nas décadas que os pilares do destino nos trazem, que vamos ver o que é, seja nos anos, seja nos meses. Okay? Então, primeiro vamos começar a ver o que é Basi, o que é uma carta Basi, para aquelas pessoas que já sabem, isto vai ser um relembrar, e quais são os elementos e componentes principais de uma carta Basi. A palavra Basi significa 8 caracteres. Ba significa 8, e é esse caractere que parece uma montanha, e Zi significa caracteres. A metafísica chinesa, para as pessoas que já tiveram contacto com estas artes, baseia-se em 5 artes. Todas elas se complementam entre si. Os chineses precisam estar constantemente a ler todas estas 5 artes para conseguir sobreviver, para conseguir viver com mais harmonia. Nós vamos ver quais são estas 5 artes em pormenor na formação. O que eu vos quero dizer é que Basi insere-se em Ming, que é a arte do destino, uma das 5 artes da metafísica chinesa, que é a arte que estuda a área do conhecimento da astrologia e da observação. Basi representa o mapa da energia no momento do nosso nascimento ou da nossa primeira respiração. Portanto, assim que o bebê nasce, é-lhe conferida uma energia que tem a ver com o ano, o mês, o dia e a hora em que ele está a nascer. Também poderá ter alguma influência o sítio onde ele está a nascer, mas isso nós vemos mais à frente, que há pessoas que depois me perguntam: e se eu nascer no hemisfério sul? E se eu nascer no hemisfério norte? Como as estações são ao contrário, como é que isto funciona? De uma maneira geral, a carta Basi é igual para toda a gente. Esta adaptação é uma adaptação mais moderna que se pode fazer quando estamos a fazer a leitura da carta. A carta revela, principalmente, potenciais. O que é que eu tenho jeito para fazer? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu posso fazer bem? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Outra coisa muito importante que a carta Basi nos revela e que está codificada na aplicação que eu criei, que é a Basimite, que vocês veem aqui em cima, é os padrões de pensamento de cada pessoa. Nós, quando conseguimos, já num modo avançado, ler uma carta Basi, nós vamos perceber que há 5 padrões de pensamentos gerais
para cada pessoa. As pessoas podem ser mais analíticas, ou seja, elas gostam de observar mais, elas gostam de ser mais fundamentadas nas suas decisões. Elas são mais lentas a decidir, não porque gostem de procrastinar ou porque sejam preguiçosas, é só porque para elas é muito importante fazer decisões com fundamento. Okay? E essas são as pessoas mais analíticas. Adoram ler padrões, adoram ler Excelis, adoram ler números. Normalmente as pessoas que gostam destas artes da metafísica têm uma análise muito elevada. Depois há outros padrões de pensamento, como as pessoas mais empáticas, e as pessoas mais empáticas são aquelas que acham que socializar é o que nos traz o sucesso. São as pessoas das pessoas, são as pessoas que gostam de conectar necessidades, de falar com pessoas, perceber o que é que esta pessoa precisa e o que é que esta pessoa tem para dar e ligar isso. Nós normalmente são as pessoas que gostam de estar em áreas de networking, de socialização, de relações públicas. Depois, a seguir às analíticas e às empáticas, nós temos as criativas. Normalmente são as pessoas que gostam de lançar ideias para cima da mesa. São pessoas muito rápidas, não gostam de pensar muito como os analíticos. Normalmente chocam com os analíticos, porque os analíticos são mais lentos e mais fundamentados, e estes querem é pôr ideias em cima da mesa e gostam que as coisas aconteçam rápido. Como os analíticos gostam que as coisas aconteçam devagar, normalmente em empresas eles chocam um bocado. Mas os criativos são aquelas pessoas que põem as ideias a acontecer. Elas lançam ideias, normalmente precisam de um grupo de pessoas que depois ponham essa ideia em prática, que goste, vou meter aqui outra pessoa, pessoas precisam de um grupo de executantes para executar essas ideias. Portanto, temos os analíticos, os empáticos, os criativos e depois temos os managers. Os managers são os controladores, são os control freak, como eu costumo dizer. É claro que isto é num espectro muito elevado, mas as pessoas que são managers, elas gostam de ter tudo controlado. Elas gostam de controlar todos os procedimentos. São ótimos CEOs, ótimos gestores de empresas. São aquelas pessoas que quando vão de férias, a mente delas só consegue ir de férias quando tudo está programado. O restaurante está, do almoço já está reservado, o restaurante do jantar está reservado, todas as viagens já estão reservadas e elas não conseguem ir ao improviso. Chocam muito com os criativos, que normalmente são aquelas mentes mais libertas, vão de mochila às costas e o que for será. E os controladores ou os managers não conseguem viver assim. Portanto, estes dois tipos de pensamento também tendem a chocar dentro de uma empresa. E por final, para não me alargar muito nos padrões de pensamento, nós temos os influentes ou os influenciáveis, sem isto ter uma conotação depreciativa. Os influentes são as pessoas que gostam de regras e de cumprir regras e de executar regras e de influenciar pessoas segundo as suas regras. São ótimos, por exemplo, na função pública, porque existem protocolos a seguir. Eles dizem, dê-me um protocolo que eu sigo isto até ao fim. Desde que uma pessoa lhe dê regras, este padrão de pensamento está na sua praia. São ótimos na função pública, são ótimos médicos. Tudo o que vocês virem de profissões que precisa, digam-me o que fazer, que eu faço, deem-me um protocolo que eu sigo, os pilotos, todas essas profissões que precisam de um roadbook, é este tipo de pensamento que se adapta. E são ótimos executantes, portanto, são ótimos para trabalhar com os criativos, que gostam de criar, então depois vão buscar este padrão de pensamento para executar as suas coisas. Portanto, a base consegue revelar isto tudo e depois consegue revelar ao longo da vida como é que estes potenciais dons e talentos estão a vibrar dentro de vocês. Vocês estão a ser mais analíticos nesta altura. De base, nós temos sempre um padrão, mas o tempo vai adicionando informação a este nosso padrão de pensamento. Nós podemos ser um criativo de raiz, e estando numa situação de uma maior análise, nós naquele tempo se calhar vamos estar a criar coisas mais para dentro, a criar aqui como se fosse um mundo de coisas que eu depois vou mostrar ao mundo, mas eu estou mais observador, eu estou mais analítico, eu estou mais estudioso, eu não tenho que lançar coisas lá para fora, eu tenho que me preparar para o momento em que as coisas são para lançar lá para fora. E Vasi vai nos dar estes timings de como nós podemos vibrar dentro do tempo. Ou seja, Vasi ajuda-nos a navegar pelos ciclos da vida. Okay? Uma carta Vasi
é constituída por duas partes. Há uma que é mais comum de se ver, que é a carta base, ou os 4 pilares. Portanto, isto chama-se 8 caracteres, porque a carta tem 8 caracteres. É isto que está aqui sombreado, a cor laranja. Eu tenho 4 caracteres em cima e 4 caracteres em baixo. Cada caractere é um símbolo chinês na carta base e todos estes símbolos têm uma relação. É nessas relações entre todos estes símbolos, todos estes 8 símbolos, que nós vamos encontrar a dinâmica da carta base. E esta é a carta base, esta é a carta com que todos nós nascemos. E depois, ainda fazendo parte da carta base, nós temos os pilares do destino ou os pilares da sorte. Os pilares do destino ou os pilares da sorte são épocas ou períodos temporais de 10 anos que nos vão dizendo qual é que é a minha apetência naquela altura, se aquela altura é uma altura de sorte ou de recolhimento, uma altura de avançar ou não, uma altura de ter mais cuidado com a saúde ou não, uma altura melhor de relacionamentos ou não. Portanto, estes pilares do destino vão desde, estes números aqui em cima são a nossa idade, isto na minha aplicação, e isto são os anos correspondentes a essa idade. Portanto, aqui nós vamos ver que nem sempre começamos com 0 anos, portanto, a influência do tempo vai variar de pessoas para pessoas, mas, por exemplo, dos 5 aos 15 anos eu tenho esta influência, dos 15 aos 25 tenho esta influência e por aí fora. E com a conjugação da carta base com os pilares do destino, nós vamos perceber qual é que é a nossa forma de navegar pela vida. Nunca analisamos só para a carta base e nunca olhamos só para os pilares do destino. Às vezes as pessoas olham para Basi, vocês podem ver em termos de astrologia chinesa, analisando o animal do ano. Eu quero vos dizer que isto tudo sendo a carta Basi, todos estes símbolos têm uma informação, o animal do ano é só isto. Neste caso é um búfalo, esta pessoa é um búfalo. E fazer uma interpretação da carta Basi só segundo o animal do ano, como vocês podem ver, é uma análise um pouco redutora de toda a informação que uma carta Basi pode dar. Portanto, sim, essa informação existe, sim, essa informação é válida, mas essa informação diz muito pouco de tudo o que são estas dezenas de caracteres que existem numa carta Basi, que depois ainda são interligadas com o pilar do ano ou com o pilar do mês. Chamamos pilar ao conjunto de caracteres que estão no mesmo pilar, que é um caractere em cima e um caractere em baixo. Então, se nós conseguirmos numa carta Basi, a carta Basi tem então a base, que é igual aos pilares do destino, 4 caracteres em cima e 4 caracteres em baixo. Por baixo destes 4 caracteres que vocês veem aqui a roxo, existem os caracteres escondidos, que são os troncos escondidos. Fazem parte da carta Basi, mas são uma derivação deste caractere principal. É só isso. Em cima, na carta Basi, vocês têm aquilo que vocês já ouviram falar como troncos celestes. E em baixo, vocês têm aquilo que vocês podem já ter ouvido falar como ramos terrestres. Isto é uma tradução literal daquilo que os chineses chamam a isto. Vocês podem ver uma carta Basi como uma árvore. Vocês em cima têm a energia da expansão, têm a energia que é visível. É como se fosse a materialização da essência da árvore. Por isso é que está como aqui uma árvore atrás. É como se fosse a copa da árvore, portanto, aquilo que vocês vão manifestar para o mundo, aquilo que o mundo vai ver, acontece na parte de cima da carta Basi. A parte de baixo da carta Basi é a vossa base. É como se fosse o tronco da árvore. As pessoas não veem, ou seja, se vocês virem um tronco de uma árvore, às vezes é possível ver ou não, sem folhas, sem nada, é um pouco mais difícil dizer se é uma azinheira, se é um carvalho, é só um tronco. Mas é essa base que na sua essência tem toda a estrutura e toda a energia que vai fazer florir mais ou menos aquela árvore.
Às vezes o que é visível é um pouco diferente na carta Vazia daquilo que é a base da carta Vazia, e isso significa só que a pessoa tem alguma dificuldade em manifestar o seu próprio interior, ou seja, as pessoas tendem a ver essa pessoa de uma maneira diferente do que ela realmente é. E vamos estudar isto tudo em carta Vazia. Se a pessoa é uma pessoa muito simples, chama-se simples, ou tem uma personalidade complexa. Isso também se pode ver numa carta Vazia. Em termos de quais são as bases que são o fundamento para criar uma carta Vazia, são as bases que são o fundamento para todas as outras artes da metafísica chinesa. Se vocês já estudaram Feng Shui, I Ching, Tai Chi, metafísica chinesa, farmacopeia, todas essas artes elas vão se basear em 3 princípios. É o princípio do Qi, que nós vamos estudar na formação completa, a teoria do Yin e Yang e a teoria dos 5 elementos, que é o Wu Xing. Base, exatamente como as outras artes, vai beber aos mesmos fundamentos. E por isso é que as artes da metafísica chinesa são tão boas e não se contradizem, porque como bebem todas do mesmo poço, elas nunca se contradizem entre si, elas apenas se complementam. O que é então, de uma maneira muito resumida, esses princípios? O Qi é exatamente a força primordial do universo. É algo não visível, é algo não identificável, é difícil de descrever, mas é a base da constituição de todas as coisas. O Qi que está no ar é um Qi mais rarefeito, o Qi que está no nosso corpo é um Qi mais denso e mais condensado. Ao estudarmos estas manifestações do Qi, nós conseguimos também estudar os ciclos humanos e o modo de viver da pessoa. O que nós vemos é, no momento do nascimento e da primeira respiração, que é o Qi do ano, o Qi do mês, o Qi do dia e o Qi da hora, como é que as potencialidades desta pessoa se estão a manifestar. Depois, a teoria do Yin e Yang é a origem do mundo relativo. Portanto, baseia-se nesta constante interação entre estes 2 polos que são complementares e que são opostos, mas um não vive sem o outro. Ou seja, nenhum fenómeno é só Yin ou nenhum fenómeno é só Yang. Yin e Yang são sempre manifestações relativas. Ou seja, o que os chineses acreditam é que, por exemplo, eu posso dizer que se eu estiver em pé, de braços abertos, olhar para o céu, por exemplo, eu estou numa posição Yang. Estou numa posição Yang relativa à minha posição em pé, normal, de braços para baixo. Mas, por exemplo, a minha posição em pé, de braços para baixo, embora seja Yin, a posição aberta, que é Yang, ela é uma posição Yang em relação a uma posição em que eu possa estar de cócoras, agachada, como se estivesse com dor de barriga. Portanto, nesse caso, a minha posição Yin será agachada com dor de barriga e a minha posição Yang será em pé. Portanto, Yin e Yang é só um estudo de uma função relativa de todas as coisas. Okay? O outro princípio que nós vamos estudar, e acho que é o mais desenvolvido em termos de Bazi, é o princípio das 5 transformações ou dos 5 elementos, chamado Wu Qing. Estas 5 transformações aos 5 elementos, vocês já devem de alguma forma ter ouvido falar, que é a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, que são os 5 elementos da metafísica chinesa. Todas estas transformações depois também se derivam em Yin e Yang e por aí fora. E estas 5 transformações, ao derivarem em Yin e Yang, têm aquilo a que nós chamamos os troncos celestes, que são então os 4 caracteres que nós temos em cima na carta Bazi. Estes 10 troncos celestes, que são a derivação Yin e Yang dos 5 elementos, são chamados de Tian-Gan. Nós depois vamos ver estes termos, não precisam de saber estes termos, no entanto, quando nós estudamos e quando somos mais interessados, mais analíticos
em metafísica chinesa, ao pesquisarem em sites ingleses ou mesmo chineses, saber o termo às vezes é útil, porque eles falam em Tiangan e vocês já sabem o que é, ou vocês veem estes caracteres e vocês já sabem o que é. Portanto, o fogo deriva em fogo yang e fogo yin, que é o Bing e o Ding. A terra deriva em terra yang e terra yin. Terra yang é o Wu, terra yin é Ji. O metal deriva em metal yang, metal yin, Gang, Shin. A água, que é Ren, deriva em água yang, água yin, Ren, Gue. E a madeira deriva em madeira yang, madeira yin, Jia, Yi. E estudando todas estas características, nós vamos começar a perceber as dinâmicas da carta base. Juntando a teoria de yin e yang, da expansão, juntando os 5 elementos e estudando os ciclos anuais, nós vamos conseguir associar as estações a todos estes princípios básicos de Bazi ou da metafísica chinesa. O símbolo que vocês veem aqui por trás, que é este, é o símbolo do yin e yang. Acho que toda a gente já viu este símbolo. Este símbolo às vezes aparece ao contrário, portanto, o branco é o yang e o preto é o yin. Isto significa que existe sempre yin dentro do yang e existe sempre yang dentro do yin. Quando este símbolo aparece ao contrário, vocês só têm que ter cuidado porque isto tudo tem uma relação, nada aparece por acaso. Nós, quando vemos os 5 elementos, nós sabemos que a madeira ascende e dá origem ao fogo, que são o elemento mais yang e os elementos mais yang e mais expansivos da metafísica chinesa. E depois de terminar o fogo, que é o elemento mais yang, a energia inicia um movimento de contração. Ela começa um movimento de recolha, que vai passar pelo metal até à recolha total de introspeção, que é a água, que são os elementos mais yin. A terra é um elemento de transição em base que nós depois vamos estudar. Se nós associarmos tudo isto, nós temos que aqui por trás temos o yin e yang, portanto o início da expansão e o auge da expansão yang no fogo, e o início da contração e o auge da contração aqui no inverno. Pondo isto como pontos cardeais e pondo isto com estações, a madeira vai estar representada ao mesmo tempo que a primavera e corresponde à nossa orientação cardeal do oeste. O oeste tem sempre uma energia mais vigorosa. O sul está sempre no auge do yang e é representado pelo fogo. O oeste é o movimento de recolha da nossa energia e é o início da manifestação do yin. E o norte, que é o inverno, é o auge da recolha da nossa energia e está representado no norte. Quando estes símbolos estão ao contrário, vocês só têm que ver que têm que adaptar as estações do ano e os elementos ao símbolo do yin e yang. Tudo isto tem que fazer sentido e tudo isto tem uma lógica. De uma maneira geral, independentemente do nosso base ou não, as estações da primavera e do verão são sempre estações em que nós devemos ou podemos pôr em prática a nossa energia, ou seja, podemos esforçar-nos mais, esgotar mais o nosso organismo, expandir mais. No outono e no inverno nós devemos nutrir mais, nutrir o rim, que era para depois, na primavera, essa energia que foi sendo acumulada no rim, que é o nosso órgão relativo à água, ao inverno, vamos ver isso também na formação completa, para que essa energia esteja condensada e pronta para ser libertada na primavera. De uma maneira geral, toda a gente deveria fazer isto e depois adaptar isto também à sua carta base. Ou seja, lendo o que vocês têm aqui no slide, a primeira etapa de Yang é a madeira, Yang é crescimento e corresponde à primavera e à direção este. A segunda etapa de Yang, no seu máximo esplendor, é o fogo e corresponde ao verão e ao sul. Depois, Yang já não pode crescer mais e o único caminho natural é diminuir e dar início ao Yin. A primeira etapa de crescimento do Yin é o metal, que corresponde ao outono e ao oeste, e a máxima etapa de crescimento do Yin é o Qi da água, que por sua vez corresponde ao inverno
e à direção norte. Ok, então nós em cima já vimos que vamos ter os troncos celestes, que não são mais que uma manifestação yin e yang dos 5 elementos. Portanto, em cima eu só posso ter madeira, fogo, terra, metal ou água e, nas suas derivações, yin ou yang. Em baixo, na carta base, portanto, naquele tronco, naquela solidificação da nossa energia, nós vamos ter os 12 ramos terrestres, que é aquilo que vocês conhecem como os 12 animais do zodíaco chinês. O nome destes ramos terrestres é Di Tse, e são estes os caracteres. Di significa terra, chão, lugar, enraizamento, portanto é uma energia mais relacionada com a nossa base, a nossa sustentação. Di significa o ramo, o pau da árvore, o suporte, o tronco, assistir, defender. Portanto, é a nossa energia de suporte. Portanto, esta linha que vocês veem aqui, a cor-de-rosa, é aquilo que vai suportar a energia que está em cima. A energia que está em cima, sem uma boa base, não consegue ser implementada. Isto significa o quê? Que, por exemplo, se vocês tiverem uma energia muito analítica em cima, imaginem, relacionada com o fogo, mas vocês não têm madeira nenhuma que a sustente em baixo, embora as pessoas ou vocês tentem ser analíticos, o vosso ramo não está a sustentar essa energia da análise e, portanto, vai ser como se fosse um esforço infindável e que vos pode levar a alguma frustração. Portanto, costuma-se dizer em base que um símbolo em baixo equivale a 3 símbolos em cima. Portanto, é mais importante um símbolo em baixo do que 3 que possam estar em cima. E os 3 de cima só funcionam com este enraizamento. Estes 12 ramos terrestres representam as energias da Terra e são tipicamente associados a diversos ciclos de tempo, do movimento e aos 12 animais do zodíaco chinês. Dentro de cada um destes animais, o que nós vamos ter é uma combinação dos 10 troncos celestes. Ou seja, cada animal destes vai ter 1, 2 ou 3 troncos celestes de manifestação. Portanto, um animal do zodíaco chinês não é mais do que vocês juntarem os troncos celestes para dar uma combinação. E depois os chineses encontraram um nome giro de um animal para personificar qualquer coisa. Em vez de dizer esta pessoa tem muito fogo yin com terra yin, diz esta pessoa tem uma energia de cavalo. Isto é só uma personificação para ser mais fácil a comunicação e assim nasceram os animais do zodíaco chinês. Estes animais, estes 12 ramos terrestres, correspondem aos 12 meses, às 12 horas duplas do dia, aos 12 anos. Portanto, estes animais vão se repetindo entre si em ciclos de 12 anos, que depois, quando juntados num pilar aos 10 troncos celestes, vão criar ciclos entre si de 60 anos, que são chamados 60 de Jiatse, que não vamos ver hoje, é já a complexidade da formação, mas depois vamos ter períodos sexagenais em termos de carta base. Okay? Estes animais ou estas conjugações de yin e yang dentro dos 5 elementos, ou seja, troncos celestes, são considerados a base da energia de cada pilar, a sustentação, influenciando aspectos como a família, a herança cultural, o desenvolvimento profissional, a juventude, as ambições, relações com pais, relações com filhos, relações com patrões, relações futuras. Tudo isso nós conseguimos estudar lendo os 12 ramos terrestres. Vamos agora estudar mais ao pormenor como é que nós lemos uma carta base. A base de uma estrutura de uma carta base é o mestre do dia, a estação de nascimento e os 60 pilares. Eu costumo dizer isto sempre às pessoas que têm aulas comigo. A carta base, a certa altura, dependendo de pessoa para pessoa, pode ficar muito, muito complexa. E às vezes é um bocado overwhelming. Eu nunca encontrei a palavra portuguesa para esta palavra inglesa, desculpa o estrangeirismo, mas se calhar ficamos assoberbados de tanta informação. Quando isso acontecer, voltem sempre à base. Ou seja, deixamos estudar o mestre do dia,
deixamos estudar a estação de nascimento, deixamos estudar esta dinâmica e se vocês acertarem nessa dinâmica, nunca estão a fazer uma má leitura. Em caso de overwhelming, voltem à base. Portanto, esta base é mesmo muito importante. Nunca se esqueçam dela, mesmo que depois vão estudar todas as outras coisas que vamos estudar, nunca se esqueçam desta base. Como nós vimos, cada carta base tem 4 pilares. O pilar do ano, o pilar do mês, do dia e da hora. Okay? Cada um representa isto. O pilar do ano situa-se sempre à direita quando vocês estão a ler uma carta vazia. Digo-vos isto porquê? Porque vocês podem fazer cartas vazias em aplicações que só têm chinês, aplicações que só têm inglês, vocês não sabem ler aquilo. À direita vocês têm sempre o ano e depois vão por ordem. Ano, mês, dia e hora. Se não for em português, vocês já sabem. Há algumas aplicações, eu não vejo muitas, que trocaram isto. Não é correto. Portanto, correto é ano à direita, mês, dia e hora. Hein? Cada pilar tem aquelas hipóteses que eu falei, que é a combinação de 60 caracteres. 60 não é mais do que combinar 12 ramos com 10 troncos. E aí vocês vão ver que cada pilar pode ter 60 combinações diferentes e, portanto, embora possa acontecer, é muito difícil uma carta vazia ser exatamente igual à outra. Ou a pessoa nasceu na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo mês ou no mesmo ano, ou pelo menos a hora vai ser diferente. E nessa hora há 60 possibilidades de combinações para cada carta vazia. Portanto, cada carta vazia é mesmo única. O mestre do dia não é mais do que o caractere de cima do pilar do dia. Okay? Portanto, é um tronco celeste, será um dos 5 elementos na sua derivação de Yin e Yang. Neste caso, nós diríamos que esta pessoa é um mestre do dia Terra Yin. Vocês têm aqui o caractere. Ji é o nome em chinês de Terra Yin e depois na minha aplicação, neste caso, tem Terra Yin em baixo. O mestre do dia representa aquilo que o indivíduo valoriza, como é que ele vê o mundo e como é que ele gosta de se relacionar com o mundo à sua volta. É um dos 10 troncos celestes, como eu já falei. Na aplicação, onde vocês podem tirar a vossa carta vazia gratuitamente, embora depois tenha uns parâmetros que são pagos de cartas premium, vocês conseguem começar a ver o quem sou, que está relacionado com o mestre do dia, quais são os elementos que esta pessoa tem preponderante. O de cima é sempre o mestre do dia, portanto, esta pessoa, neste caso, que não é anterior, tem uma madeira yang como mestre do dia, e nós, ao ler as características deste elemento, nós já vamos perceber melhor como é que esta pessoa gosta de ver o mundo. Nós já a seguir vamos ver o que é que isso quer dizer. Depois, a carta base entre si vai ter outras relações, este com este, este com este, este com aquele, este com aquele, e todas estas interações vão nos dizer como é que as pessoas gostam de operar dentro de determinados ambientes. Por exemplo, vamos agora mergulhar dentro dos elementos da metafísica chinesa relacionados com o mestre do dia e não só. Nós, quando falamos de elementos e características dos elementos, nós tanto falamos daquilo que eu valorizo, que é neste caso, se eu for esse mestre do dia. Se essa pessoa não for mestre do dia madeira, mas tiver muita madeira, ou quiser seguir um fluxo de madeira, ela também vai exibir essas características. E por outro lado, se ela tiver a madeira em desequilíbrio ou em choque permanente, ela vai ter alguma dificuldade ou algum desafio com estas características. Portanto, estas características estão sempre relacionadas sempre que o elemento em causa está a vibrar de alguma forma na carta vazia. A madeira, que é Mu, está associada à bondade, à competitividade e ao vigor. A madeira é também o elemento da benevolência, da caridade e da humanidade. São pessoas que dão valor ao crescimento constante, o céu é o limite, é o lema das pessoas madeira ou que seguem a madeira. Elas dão muita importância à comunidade, a viver numa comunidade, é mesmo isso, e à persistência, são as pessoas mais persistentes de todas.
Está muito relacionado muitas vezes com a criatividade e o desporto, devido à vontade de competitividade das pessoas de madeira, e também porque as partes envolvidas nos membros do corpo com o elemento madeira são os membros, tanto os membros superiores como os membros inferiores. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo é uma pessoa que segue um elemento muito forte de madeira e, portanto, esta vontade de sempre querer fazer mais, querer fazer diferente, querer a mudança. Portanto, esta vontade da árvore crescer em direção ao sol, que é difícil parar, é uma característica das pessoas que têm muita madeira ou que são mestre do dia madeira. O fogo é o elemento da visão em metafísica chinesa e em medicina chinesa e representa a amabilidade, o conforto, as boas maneiras, o brilho, portanto tem a ver com a visão, tudo o que tem a ver com o que eu vejo tem a ver com o fogo. É uma energia também relacionada com a energia do fogo, a tecnologia, os meios tecnológicos, empresas farmacêuticas, tudo o que liga assim com o fogo está relacionado com o elemento de fogo, à cerimónia e à adoração. De alguma forma, as pessoas que são fogo, principalmente fogo yang, ou têm muito fogo, elas gostam de estar num local de adoração, serem adorados, ou podem ser palestrantes, ou podem ser atores, ou podem ser escritores, não tanto, que é mais introspectivo, mas elas gostam de ser vistos. Está relacionado com fotografia, com o vídeo, tudo o que é relacionado com o elemento de visão está relacionado com o elemento de fogo. Também tudo o que é relacionado com espiritualidade está relacionado com o elemento fogo yin, neste caso, porque em termos de medicina chinesa e metafísica, o fogo é o auge da ascensão. Na ascensão eu tenho a minha mente e tudo o que são ligações da mente com outra dimensão, com outra energia, está relacionado ao conforto, às boas maneiras e à amabilidade de um fogo yin. Portanto, o fogo yang pode ser comparado ou equiparado com um sol brilhante, com o fogo, com o sol que nasce todos os dias para ser visto, para ser adorado, e o fogo yin mais com uma vela que está lá, pura e bela, delicada, que não gosta de muitas intempéries e muitas mexidelas porque se apaga, mas que gosta de dar conforto aos espaços. E estas são as características do fogo. Em relação à terra, a terra é o elemento da estabilidade, da confiança e do cuidar do outro. É o elemento mais maternal que nós temos em metafísica chinesa, está relacionado com a virtude confucionista do Qin, que é este conforto, integridade, fidelidade, cuidar. Tudo o que são, normalmente, pessoas que gostam de recursos humanos, terapeutas, que gostam de cuidar do outro, de cuidar do seu povo, de olhar pela sua comunidade, são pessoas que são muito terrinhas, que gostam muito da terra. Se vocês imaginarem, a terra yang é como uma montanha que está lá para proteger a sua aldeia, portanto abraça e protege dos ventos, dos ataques dos inimigos. Isso é a terra yang, mais teimosa, menos movível. O que a terra mais gosta, tanto uma como outra, é a estabilidade. Quando vocês quiserem criar um projeto e querem ter a certeza que esse projeto tem pernas para andar de uma forma estável, que não está a começar em areia movediça, contratem uma pessoa que seja terra ou com uma terra muito saudável, porque essas pessoas não conseguem avançar sem as coisas estar estáveis. Por outro lado, a terra yin é como se fosse a terra, o solo, que existe com a função de ter uma semente e ver essa semente brotar. Portanto, a terra existe para ver os outros crescer, para cuidar dos outros, para ver os outros transformarem-se. Por vezes podem pecar por querem transformar demasiado os outros e não saber o limite de quando parar de ser impositivo em relação a esta noção de comunidade e transformação do outro. Por exemplo, Donald Trump é um ser dominante, vocês vão ver o que isso é, de terra e fogo. Okay? Se juntarem isto tudo, vão perceber que ele de facto faz tudo bem ou mal, sem julgamento, pela comunidade, pelo seu povo, a forma como faz, discutível, mas esta adoração, esta vontade de eu quero cuidar do meu país, das minhas pessoas, é um pouco, num extremo, aquilo que Donald Trump quer fazer. O metal é o elemento relacionado com o perfeccionismo, a correção, a honestidade. Tem ligação com a comunicação, porque o metal, em termos de medicina chinesa, governa o trato respiratório superior. Portanto, pulmões, garganta, boca são relacionados com o elemento metal. Portanto, as pessoas que têm muito metal normalmente querem falar,
querem comunicar. Elas não estão bem se não estiverem a comunicar com as outras pessoas. E estão muito relacionadas com a justiça. O metal yang é como um sabre empunhado, um soldado corajoso que quer fazer justiça e defender a sua fortaleza. Portanto, é como se fosse aqueles generais dos imperadores da China. Eles só querem cumprir regras e fazer com que tudo seja correto. E isto é o metal yang. O metal yang em metafísica chinesa caracteriza nas pessoas, são aquelas pessoas que melhor aguentam tudo. Se vocês tiverem um filho, um marido, um amigo que é metal yang, pode vir o desafio que vier, que vocês podem ficar seguros que ele vai aguentar e que ele vai passar por cima. Normalmente são pessoas que gostam até que os desafios venham para elas serem melhores pessoas. São os desafios que façam com que eles se sintam úteis. Não é? Um metal yin, um pouquinho diferente, muito relacionado com o perfeccionismo, também a justiça, a correção, o fazer o bem, é a joia. É a joia que é mais única. A joia não gosta de ter joias iguais, ela gosta de ser venerada, é mais glamourosa, é mais delicada, é mais simples, gosta de bons hotéis, de bons sítios, de alimentação de qualidade, de decoração de qualidade. Portanto, é um metal mais singelo, mais delicado, mais frágil. A água é o elemento mais versátil, mais dinâmico e mais misterioso da metafísica chinesa. Está relacionado com o conhecimento e com a sabedoria. As pessoas que gostam muito de ler, que gostam muito de estudar, que querem saber tudo sobre tudo, são as pessoas que são água ou que têm muita água a fluir na sua carta vazia de uma maneira saudável. A água yang é relacionada como um rio suave, ou como um lago, ou como um oceano calmo, que tem profundeza. Portanto, as pessoas que são água yang ou que têm água yang a fluir muito na carta são pessoas difíceis de ler. Elas dificilmente nos vão dizer aquilo que sentem, dificilmente nos vão dizer aquilo que acham. É preciso terem muita confiança connosco para se abrirem totalmente e mesmo assim há partes delas que nós nunca vamos conseguir saber. É como querer explorar todo o fundo do oceano e é quase impossível. São pessoas ávidas por sabedoria. A sabedoria é o que as faz sentir úteis, assim como o metal yang é o desafio, aqui é a sabedoria. Portanto, a sabedoria tem que fazer parte. Elas podem ser mentores, professoras. Na dinâmica da árvore, elas podem juntar isto e ser jornalistas, porque a árvore, a água nunca gosta de estar parada. Uma água parada fica choca, cheira mal, fica tóxica, como se diz na metafísica chinesa. Portanto, as pessoas que têm muita água ou que são água têm uma necessidade enorme de se afastarem de qualquer tipo de rotinas. Elas gostam de viajar, elas gostam de ter vários empregos, ou um emprego que permita ser versátil no dia a dia. Elas precisam desta dinâmica para que a água se mantenha sempre cristalina. A água yin é mais relacionada com o nevoeiro, com o orvalho. E daí as pessoas com muita água yin têm muita apetência para um misterioso, para aquilo que não se vê, mas se quer ver, para o paranormal. As pessoas água yin normalmente têm esses interesses por se afastar da sociedade, por terem vidas fora dos comuns da sociedade, assuntos paranormais, extraterrestres, metafísica, às vezes também, não sendo um assunto paranormal, mas eles gostam de tudo o que é os mistérios da vida e como é o elemento da sabedoria, quanto mais souberem sobre isso, melhor. Ok, então, o outro aspecto importante, já vimos a importância do mestre do dia e como isto pode já dar aqui alguma informação sobre a pessoa que estamos a estudar. Neste caso, por exemplo, esta pessoa é Terra Yin. Nós já vamos perceber que esta pessoa tem aqui um lado qualquer fofinho que gosta de cuidar das outras pessoas. Vendo esta parte, se vocês analisarem, eu vou só pedir a alguém que tem o microfone ligado se pode desligar, só para nós não estarmos a ouvir o feedback do som. Ok. Portanto, muito complexa a carta, não estou a conseguir ver nada, volta à base, mestre do dia. O que é que isto é? Pronto. E vocês não vão errar nisto. Okay? O outro elemento importante é a estação de nascimento. A estação de nascimento é o que vai dar toda a dinâmica da carta Bazi.
A estação de nascimento nós lemos no caractere que está em baixo, ok? Em baixo, no pilar do mês. Portanto, a estação de nascimento é sempre definida por um animal do zodíaco chinês. É esta estação de nascimento que dá força a todos os outros elementos, que é o tema preponderante da carta Vazia, é estudar a força de todos os elementos. Neste caso, esta pessoa nasceu do mês do cavalo, que é o mês de junho, ela nasceu no auge do verão, o que significa, não é preciso decorarem isto, claro, mas para ter uma ideia, no verão o fogo está próspero, a terra está forte, o metal está morto, a água está prisioneira e a madeira está fraca. Eu, sabendo isto, já vou conseguir ler como é que todas estas informações existem na carta Vazia, porque esta pessoa, se nasceu no verão, tem aqui uma água em cima, esta água no verão está prisioneira. Portanto, eu quando consigo, assim que eu consigo perceber qual é que é o elemento preponderante da carta, eu consigo perceber quais são as características desta pessoa que se vão manifestar bem, saudavelmente, e quais são as características desta pessoa que ela vai ter alguma dificuldade em manifestar, embora elas possam estar presentes na carta Vazia. Portanto, embora ela tenha aqui, por exemplo, uma riqueza indireta, que é uma capacidade de controle visível na carta Vazia, esta água no verão está prisioneira. Ela tem este elemento aqui, mas este elemento está muito fraco, quase inacessível. Portanto, embora existam elementos na carta Vazia, é a estação de nascimento que nos vai dizer se esses elementos consigo utilizar ou não, visíveis ou não, de base ou não. Por exemplo, agora tenho aqui um exemplo, uma pessoa nascida no verão do mês do fogo, terá fogo como energia muito forte no seu mapa, o que afetará a forma como todos os elementos interagem. Fornece a principal informação sobre o equilíbrio e desequilíbrio dos 5 elementos, o que é fundamental para determinar traços de personalidade, desafios de saúde e tendências no seu destino. Os desafios de saúde são exatamente porque os problemas de saúde existem em base quando um elemento está em desequilíbrio ou sobre ataque. E um elemento pode estar em desequilíbrio quando está excessivo ou quando está em déficit. Portanto, eu posso ter um problema de saúde relacionado com a terra, se eu tiver demasiado da terra na minha carta Vazia ou nenhuma terra na carta Vazia. Quando é que esse problema se vai manifestar? Quando a terra se manifestar nos pilares do destino. E também se vai manifestar quando essa terra estiver sobre ataque. E quando nós vimos a especialização da saúde, nós vamos ver mais em pormenor sempre quando é que uma questão de saúde se pode manifestar. Porque embora ela esteja presente na carta Vazia, ela só se manifesta em determinado período. Eu não vou estar doente, em princípio, a vida toda. Okay? Vamos agora ver uns exemplos para terminarmos aqui o nosso workshop. Vou só ver se há alguma dúvida para começarmos os exemplos e depois terminamos com os exemplos. Tudo bem até agora? Tudo bem. Ok, então vamos ver aqui uns exemplos rápidos. Por exemplo, só com base na informação que nós tivemos neste workshop. Esta é a carta Vazia da Louise Hay. Não sei se todos conhecem, eu pus aqui porque normalmente nestas áreas é uma pessoa que todos podem conhecer. Ela é escritora, foi a primeira pessoa a escrever um livro de desenvolvimento pessoal. Ela é palestrante, tem uma editora, a primeira editora chama-se A House, a primeira editora, e pessoalmente ela é uma comunicadora nata. Portanto, esta carta Vazia é uma carta Vazia Metal Yang de Mestre do Dia. O Mestre do Dia Metal Yang é o guerreiro. Esta Louise Hay teve uma infância bastante difícil para muitos de nós. Ela teve abusos sexuais repetidos com várias pessoas. Acabou sempre por passar por cima. Quanto maior era o desafio, maior era a vontade dela de comunicar para o mundo, de se manifestar pelo mundo. Ela nasceu no outono. Portanto, o mês do galo é o outono, é o mês de setembro. Portanto, ela tem um metal próspero, uma água que é forte ou apoiada, uma madeira que está morta, um fogo que está prisioneiro e uma terra que está fraca. Portanto, toda a base, de uma maneira simples, esta carta Vazia,
é a comunicação, é usar o trato respiratório superior, é querer fazer justiça pelo mundo, é querer ser uma guerreira por uma causa, por um imperador. Portanto, esta é a grande vontade que move a Louise Hay. Neste caso, depois nós vamos ver, ela é, por exemplo, a Terra acaba por ser um elemento favorável na carta Vazia dela. Ela tem aqui alguma nas bases escondidas, nos troncos escondidos da carta, e juntando isto tudo com o facto dela ser um elemento favorável de terra, ou seja, a terra é favorável ao fluxo da carta dela, dá-lhe a união desta comunicação com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento pessoal, com a vontade de cuidar o outro, de olhar pelo outro, de ver os outros crescer, da transformação. E de uma maneira simples, é uma forma como vocês podem começar a ver cartas base. Esta é a carta do Steve Jobs. É uma carta complexa de se analisar a fundo, mas temos aqui duas bases que podemos ver. Ele é um mestre do dia fogo yang, tem esta necessidade de brilhar, de ser o sol, de nascer para que todos vejam a si ou às suas criações, esta vontade de adoração, e este fogo também lhe dá a apetência, ou seja, o talento ou o dom para as tecnologias, que é um elemento muito relacionado, é uma área muito relacionada com este elemento. Depois, Steve Jobs nasceu na estação da primavera. Ele nasceu na estação do Tigre, que é o mês de fevereiro, que para os chineses é o início da primavera. A primavera, pessoalmente no Tigre, que é o elemento mais vigoroso do elemento madeira, é o elemento da competitividade, do querer fazer mais, do querer crescer, do céu é o limite, lembram-se? Portanto, esta vontade de não ter limites naquilo que se quer expandir, fazer, crescer, move. Portanto, isto é um propósito que move Steve Jobs. Steve Jobs depois tem aqui uma questão em relação à saúde que vos posso adiantar, e vocês sabem que ele faleceu de cancro. Cancro é a patologia relacionada com o elemento terra, e ele, de facto, tem aqui muitos elementos terra na carta vazia que estão sob ataque direto desta madeira próspera, e esta terra sempre em ataque, e ele acabou por falecer de cancro do pâncreas. Depois nós também vamos ver isto quando estudarmos em pormenor as patologias e a saúde. Este caso é o caso de uma cantora, que é a Beyoncé. Estes gráficos que vocês veem aqui são gráficos que vocês podem ver em Basimit, na aplicação, e nós vemos aqui que é uma pessoa também muito analítica, aquilo que eu vos falei do padrão de pensamento, o que é um pouco óbvio em Steve Jobs, portanto, esta vontade dele estar fechado no seu mundo, a analisar, a criar, este lado criativo de pensamento ativo, de fundamento, esta capacidade de introspeção. Os analíticos são muito introspectivos, diz muito daquilo que é a capacidade de Steve Jobs de ter criado aquilo que criou. Depois vemos aqui logo que ela tem aqui uma madeira uma terra muito presente, com uma madeira muito presente. Madeira e terra são um choque direto em base ou nos 5 elementos, e por isso a debilidade em termos de saúde em relação ao elemento terra, que é o elemento que está a ser atacado e mais fraco na carta base de Steve Jobs. Beyoncé tem este gráfico em termos de maneira de pensamento, é uma pessoa influente, que se rege principalmente pelo elemento metal. Metal é o elemento da comunicação, do trato respiratório superior, de usar a voz. Ela é cantora, muitos de vocês podem saber. E ela, como mestre do dia, tem a madeira yin, que é o elemento do vigor, é a madeira da competitividade, do crescer sem limites, aquela vontade de comunidade que a madeira tem, de ter pessoas à sua volta, da socialização, ok? Portanto, estas duas características dão a Beyoncé, entre outros fatores aqui da carta, que depois vemos no modo avançado, a capacidade dela ter feito aquilo que fez. Ela acabou por escolher de livre-arbítrio um caminho que vai ao encontro da energia que ela tem dentro da carta base. E temos aqui, por último, outra análise mais complexa, de não totalmente complexa, do vazio, em relação a relacionamentos. Isto é a relação entre o rei agora, o rei da Inglaterra, e os seus 2 filhos.
E nós em base conseguimos perceber que a relação dele com William é uma relação mais fluida do que a relação dele com Harry. Portanto, Harry, dentro da própria carta Vazia, tem uma destruição entre o pilar do self, o pilar do eu, e o pilar do pai, dos pais. Neste caso, os pais são os dois. E ele tem uma chamada destruição, que é uma característica específica que vamos estudar em base. E quando a própria carta tem uma destruição dentro dela, a carta, entre estes dois pilares, significa que a relação dessa pessoa com o pai é difícil. Normalmente é uma relação de distância, é uma relação de pouca empatia, de pouca compreensão entre um e o outro, e às vezes leva as pessoas até a se afastarem intencionalmente, ou pode também significar que a pessoa se afastou do pai, ou que o pai, por exemplo, morreu cedo, e portanto essa pessoa não consegue ter uma relação dita normal com o pai. Temos sempre que nos lembrar que Bazi é uma arte com mais de 6.000 anos, portanto todos os ensinamentos dos clássicos que nós vamos estudar na formação completa remontam a uma realidade de 6.000 anos atrás. Como é que eram de antes as relações pais, como é que era suposto ser um filho, o que é que o filho faria. Nós vamos adaptando à nossa realidade de hoje, mas isto, todos os clássicos, nos remetem para há 6.000 anos atrás. Por outro lado, William, dentro da carta Vazia, tem uma relação de combinação e de fluidez entre o pilar dele e o pilar dos pais. E os próprios caracteres dentro da carta Vazia do William formam uma combinação tripla com os caracteres do pilar do pai, enquanto os caracteres presentes na carta Vazia do Harry formam uma punição com os caracteres da carta Vazia de Carlos. E, portanto, era mais ou menos previsível, dizemos assim, isso diz que está destinado que eles não se vão dar bem? Não. Isso diz que para o Harry se dar bem com o pai, ou melhor com o pai, o esforço que ele tem que fazer é superior. Portanto, aqui a parte do livre-arbítrio dele querer de facto estar de bem com o pai é um esforço maior para o Harry que para o William não tem esforço nenhum. É uma coisa natural, a coisa flui. Isto acontece muito nas consultas que faço, na relação de pais com filhos, dos pais às vezes não compreenderem porque é que eu me dou melhor com aquele filho, ou com o outro filho, ou que ele não me compreende, ou que ele parece que não me ouve, e com ela. Porque as dinâmicas são diferentes, as energias são diferentes, e elas ou se combinam ou chocam, e tudo isto nos dá um mapa daquilo que podem ser as nossas relações. Okay?